tem dentro de si, do meu, e não mudar o outro. Se tu não tiver humanidade dentro de você, tu não vai ver humanidade lá fora. Dentro do meu. Porque geralmente é o mais difícil de acessar, Então, né? se tu é um bárbaro, tu não vai ver humanidade lá fora. Se tu é um bárbaro, eu vou dizer, calma, senta aí, vamos conversar. Diz, que é isso, cara? Entendeu? Ele não me enxerga, ele não entende o que eu falo. A humanidade está dentro de você. Dependendo da humanidade que existe dentro de você, você vai enxergar ela lá fora. Então ela vai transcender do teu espírito. E é aqui que entra a perspectiva pedagógica de Morin, entende? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui tentando construir uma pedagogia para construir uma humanidade que seja sustentável. A sustentabilidade não está lá fora. Lá fora está a degradação, a barbárie, a indiferença. Não, fala alto. Não, é que eu escrevi no quadrinho a indiferença, aí o professor falou, está lá fora a indiferença, está no nosso quadrinho também a indiferença. Não, porque a indiferença dentro de nós não existe, porque a indiferença dentro de nós é a ausência de uma emoção. A indiferença é um vazio. A indiferença não, é uma ausência de emoção. Do ponto de vista pedagógico, é excelente, porque é melhor tu ter indiferença do que tu ter um ódio. Eu colocaria também uma palavra, professor. Diga. Unanimidade. Eu colocaria Aonde? equivalente à indiferença. Diga. Porque quando tu tem uma unanimidade, falta a diversidade, falta a diversidade crítica, no caso. Porque assim, acho que é uma sequência de erros da humanidade. A gente tem uma unanimidade que gera um enclausuramento e logo um sedentarismo de ideias que impede a criação crítica, impede o desenvolvimento da criatividade. Isso. E aí você corta já logo no começo a possibilidade de você ter uma diversidade. Perfeito, Ian, perfeito. Morin vai falar toda hora isso. Se tu aumentar a complexidade ao máximo, tu vai ter desordem. Então, né, se tu aumentar a liberdade ao máximo, tu vai ter prisão. Então ele está sempre colocando essa homeostase das ideias, entende? Então eu quero que vocês bem isso, Ian. Se tu pensar que a unanimidade, olha só, é uma entropia máxima, é mesmo. A unanimidade, não tem mais ninguém que pensa diferente. Certo? Ô professor, voltando para uma coisa anterior, essa construção, esse reconhecimento dessa humanidade, ela é uma dúvida, na verdade. Ela é um religare do si consigo mesmo? Claro! E com o outro. Claro, são sempre duas lógicas. Eu ia perguntar, na verdade, se ele era o religare do si consigo claro. mesmo. E com... Ou... Não é eu ia dizer, ou o religare do sigo com os seus. Não, é ele. Mas agora eu te pergunto, por que é ele? Porque se não tiver o ele, não vai ter humanidade. Não, tem que ser preciso. É o religare consigo mesmo, porque nós estamos falando de uma religare de um sistema neuro com um sistema imune. Quando eu falo de religare consigo mesmo, é disso que nós estamos falando. Precisamente. É Maturana, tá certo? E é claro, é Morin que vai dizer que essa coisa ficou desligada. O neuro com o imune. Então é disso que nós estamos trabalhando. As pedagogias da sustentabilidade, elas têm a ética do religare consigo mesmo. O que é isso? Você tem que saber bem claro. Então, por isso que nós começamos a trabalhar. Todo esse papo aqui é para que na semana que vem vocês apresentem uma dinâmica emocional. Ô professor, então tá só pegando mais um pouco. Tudo esse papo aqui, é para quê? É para vocês inventar uma dinâmicazinha emocional, porque sem as emoções tu não faz a ligação.
Claro que tu não precisa ficar falando isso na hora com o jovem, com a criança, tu já vai começar direto na dinâmica emocional. Certo? Sim. O religare com o outro, ele estaria dentro então do religare com a natureza. Evidente, claro, porque não adianta tu ficar ligado aqui dentro. Pra quê? Aí vem o E, a resposta do E. Por que é E? É porque é com a natureza. É claro. Não tem sentido tu ficar preso em você. Você se religa dentro para se religar com a natureza. A sustentabilidade não será resultado da tua, entende? Eu virei zen. Não. É que eu queria construir um fractal, espírito, humanidade e natureza. Se fossem 3 religares, por exemplo. Não. Mas são 2. 2, tá. Não quer dizer que você não inventa um terceiro. Não, eu estou perguntando porque eu estou querendo entender. Mas é aquilo que ele falou. Cada um invente as suas coisas, desde que tenha a lógica. Vamos avançar, Ian. Onde é que nós estávamos? A identidade individual, né? Polimórficas do humano, nos mostrando a irredutibilidade, né? Faça uma leitura livre. Faça uma leitura livre. Faça uma leitura livre. Tá. Avançando e recuando no seu próprio tempo. Eu estou falando isso das páginas 73 a 162, tá certo? Porque tem muito conteúdo aqui, tudo isso para trabalhar a questão da identidade humana. A identidade do indivíduo, a identidade do humano. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que esse livrinho aqui, isso aqui ele te permite aprofundar. É disso que nós estamos tratando aqui. Aprofundar. Né? Pode continuar, professor? Claro, por favor. Apreenda o papel da estética e a necessidade de criação de oásis para a realização do fenômeno humano. Tá. Bom, então aqui eu não sei se eu estou me enganando ou se nós todos estamos nos enganando aqui, né? Eu estou enganando e estou passando uma coisa importante e vocês estão se enganando, você lembra? Fingindo que está me Fingindo, Então eu não sei se nós vamos ter que fazer um curso de verdade quando vocês lerem. Porque como é que vai ser quando vocês lerem? Nós vamos ter férias de julho para ler esse livro aí? Não, em julho, semana que vem, nós começamos a pedagogia transdisciplinar. Vai demorar um pouquinho mais. Não, a minha preocupação não. A minha curiosidade é, o dia que tu ler, o dia que tu pegar essa coisinha aqui, porque eu acho que tu tá gostando, não tá? Tu tá curiosa para ler, não tá? Então, aí tu vai ler, e daí? Aí ferrou. Porque não diminui mais. Volta mais atrás. Não sei, né, cara? Não sei, você pode desacostumar também. Pô, esse troço aqui tá complexo demais. Aí dá um desligar e nos sinapses do cérebro, não quero mais. Vocês não estão vendo como está reduzindo aqui? As pessoas estão fazendo outras coisas, porque não alcançam. A vida tem muitos lances, né, cara? Mas eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: se uma pessoa, faça a mão, um dia, pegar esse roteiro e ler esse livro e ficar meio, né? Quiser me chamar, pois eu vou ao encontro dessa pessoa. Se for 2, melhor. É verdade. Se for 3, melhor ainda, mas eu estou querendo dizer. Está se desafiando aí? Não, eu vou. É uma questão de compromisso. Fechado. Eu não então. sei o que vai acontecer com vocês, entende? Porque eu quero saber se isso aqui é útil agora. Parece que tudo, né? O livro Dois. da vida da vida. Foi útil. Bastante. Mas não me chamou. Tá bom. Não que. Mas tá virando não, tá virando. Tá bom. Mas fique à vontade, tá certo? Se quiser achar. Eu gostaria de chegar na pessoa. Tu leu, tu viu lá. Porque, é claro, o meu livro, ele está todo marcado. Então, eu quero
coisas que eu não marquei. Me aguardo, me aguardo. Meu xerox está todo marcado. Tá, então nós estávamos. Eu estou querendo dizer aqui, ó, que tu tem das 73 a 160, tu tem 80 e poucas páginas, entende? Então eu estou dizendo para você ler com fluidez, avance, porque são pedaços, né? Sim, então eu quero dizer para vocês duas coisinhas importantes. Primeiro, Morin vai dizer que o humano acontece através da estética. É fundamental isso. A estética, Ian, ela nos relaxa, ela nos permite chegar ao belo. E o belo nos dá sempre a sensação de maravilhamento. E é claro que a sensação de beleza a gente aprendeu com a natureza. Então tem um casamento aí que é fundamental para a questão das pedagogias da sustentabilidade. Então, nas pedagogias da sustentabilidade, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós vamos trabalhar logo em seguida a ética, né? Que é a última grande texto do Morin. Não é pela ética que nós começamos a trabalhar. A ética é sempre a última. Porque você não pode chegar para um cara que está degradando e dizer: pô, cara, você é uma. Entendeu? Você é um bárbaro. Você é. Não dá. Perde o cara. E gera violência. Né? Você é um poluidor, você é um degradador, você não se enxerga. Mas quem já está falando isso já também. Quem está falando isso? É. Ele pode ser um cara ético, um cara que, pô, você não vê que a natureza tem um valor, que não sei o que nós não podemos. Cadê a tua ética? Aí ferrou. Aí ferrou. Pois é. Mas aí está. Nós não podemos fazer isso. Nós que estamos querendo criar um espaço pedagógico. Então, se não é pela ética que nós vamos começar o nosso relacionamento, é por onde? É pela estética. Professor, essa estética é no sentido da beleza? Da beleza. É a estética da beleza. Por quê? Porque não existe o conceito de feio, Eduardo. O feio que tu vê com o conceito de belo. Porque tem a comparação, né? Claro. Não tem como tu dizer: que coisa feia. Como é que tu está dizendo isso? Porque tu tem uma ideia de beleza. Então tu não pode chegar para a pessoa e dizer: mas que coisa feia que tu está fazendo, que tu está construindo, que cidade feia que tu está construindo, que mundo feio que tu está construindo. Não, é que tu perde o cara, entende? Tu tem que chegar e dizer: vem cá, vamos conversar sobre o belo. Ok? Então por isso é que o Morin vai nos colocar que o humano se faz através da estética. Nós nunca podemos deixar de perder essa perspectiva. É por isso que as nossas cidades são absolutamente feias. Por exemplo, nós vivemos numa cultura, que é a cultura açoriana, hoje já não menos, que é uma cultura que tem um padrão estético baixíssimo. Então, por exemplo, o açoriano não vê nenhuma beleza em ter calçadas. Não. Divisória das casas também. Esgoto para o mar. Ele viveu 1000 anos jogando esgoto no mar. Aí ele vem para uma cidade, numa ilha aqui, ele bota para o mar. Entende? Tu não pode chegar no caso e dizer: pô, cara, que coisa que tu está fazendo? Tu vai na Lagoa da Conceição, todos os restaurantes de Manezinho jogam esgoto no mar. Vou para a lagoa. Então é cultural, certo? A estética é cultural, né? A estética do humano é sempre cultural, da natureza é ecológica. Então,
a questão da estética. Finalmente, a questão do oásis. Pô, essa partezinha ali é fundamental para vocês perceberem uma coisa tão simples, mas que faz parte do humano. O humano não se realiza se ele não tiver protegido, se ele não tiver cuidado, se ele não tiver abraçado, se ele não tiver seguro. Então, vamos tratar de criar pequenos oásis. O oásis é uma ideia que todo mundo sabe, né? Tem água, tem sombra e tem segurança. Então, pequenos oásis, a tua casa é um pequeno oásis, o teu quarto é um pequeno oásis, os teus amigos são um pequeno oásis. Você não pode andar sozinho no mundo, mesmo que tu ande só. Deu para entender? Fala. Eu ia ressaltar uma ideia. Eu lembrei, eu tinha esquecido. O senhor começou a falar que o humano ele se realiza quando ele se sente protegido, abarcado por um grupo. Isso. Eu fiz um experimento uma vez, acerca desse assunto, com cachorrinhos, filhotes. Acho que eram 5 ou 6, e eu dava carinho e, assim, fiz um esquema para que eles sentissem. Na verdade, eu não fiz esquema nenhum, eu fiquei observando para ver o que acontecia. Eu via que um estava meio tristinho, ia lá fazer um carinhozinho, e ele saía revigorado e ia brincar com um amiguinho. E aí, nessa brincadeira, surgia uma energia tripla. Eles ficavam mais felizes do que eles estavam sozinhos. E isso foi indo de um para o outro. E aí, quando todos se sentiam agradavelmente bem, eles se sentiam num grupo, assim, eles brincavam, eles estavam numa sintonia e dava para ver que eles tremiam menos, eles eram bem filhotinhos, então estavam com frio. Sim. Eles tremiam no começo. Depois que eles se sentiram agrupados, sim, a pertinência da família, eles se sentiram muito mais tranquilos e pararam de tremer. E até dormiam melhor, certamente. Com certeza. Comeram, ficaram mais... Bom, então essa ideia do oásis, o humano não se realiza sem amor. Certo? O oásis aí é pedagógico, tá bem? Eu entendi assim até que o oásis é uma consequência natural da estética do belo ali, né? Sem dúvida. Tipo, claro, se tu tá perseguindo sempre o belo, o lugar onde tu vai estar não pode ser um lugar feio. Mas agora eu peço que vocês reflitam. Andem lá pelo Campeche, você é um morador do Campeche. Onde é que tem um oásisinho pra gente sentar e conversar? Só na ilha lá do em casa, ué. Só na ilha do Campeche. Do lado de lá ainda. Ok. Entendi o oásis mais com a relação mesmo, né? Oásis? O oásis, entenda? Seria a beleza nas relações, né? A estética é mais individual. Qual é o oásis da humanidade, Eduardo? O oásis da humanidade? O sentimento ou a casa? Não. Oásis. Claro. Eu ia falar biosfera. Claro, é a biosfera. Se nós não tiver, se isso aqui não for um oásis, essa humanidade não vai, entendeu? Então, essa ideia de oásis é físico, é espiritual, é nutricional, é tudo. Entende? Porque tu não pode chegar num oásis e a água está envenenada. Aí não. Só saturado. Tá. Nós estamos no oásis. Tá, então deixa eu passar aqui então para Samuel, vamos ler, pode ler? Na terceira parte aí, Samuel. Na terceira parte, Morin amplifica sua análise para as grandes identidades do humano: a histórica, a social, a planetária e a futura. Veja o conceito de Estado e o papel da cultura na passagem das sociedades arcaicas para as históricas. A análise de baixa e alta complexidade das sociedades, o papel crucial dos desviantes da evolução social
a dupla hélice da era planetária e o agir colapsista dos atuais motores do desenvolvimento, ciência, técnica, indústria e economia. E a preocupação de Morin com o futuro, quando ele afirma: a humanidade ainda está em construção e já nos aproximamos da pós-humanidade. Ok. Bom, essa parte aqui, ele vai nas grandes identidades do humano. Eu acho que vocês falaram quase que todas elas, né? A questão histórica, a humanidade como uma questão histórica, tu falou a questão atemporal, mas eu entendo que quando tu fala em atemporal, tu está falando num tempo. Sim, Não claro. tem. É atemporal no sentido Porque é que, sempre por exemplo, presente. independente de eu viver de 1988 a Sim. 2000 e tanto, Sim. a humanidade já existia antes de mim e vai continuar existindo exatamente, depois. exatamente. O Morin vai nos dar a oportunidade de trabalhar a eternidade. E a eternidade, ela tem um número. Claro que nós não estamos falando a eternidade do ponto de vista religioso, né? Nós estamos falando da eternidade do ponto de vista laico. Então a eternidade tem um número, que são 14,5 bilhões de anos, que é a idade presumida do universo. O universo é eterno? Pois, pode ser, não sei. Não. Quando tu aplica o princípio da termodinâmica, da primeira lei, da entropia, da entropia, pois parece que não, o universo não é eterno, ele está em expansão ainda. Uma coisa que está em expansão, um dia vai recuar. Né? Big Crash. Pode ser. Então. Mas enfim, como essas coisas são eternas, tão longas, a gente não precisa de alguma coisa. Mas claro que alguma coisa sempre dá uma curiosidade, né? Mas sem dúvida, o eterno. Bom, mas o Morin vai colocar isso, uma perspectiva histórica, certo? Mas a perspectiva histórica de Morin está associada com a linguagem. Então esse teu atemporal também está associado com a linguagem, certo? Então está lá, o Morin está falando que a humanidade tem uma dimensão histórica, tem as sociedades arcaicas. Para mim faz total sentido. É. Enquanto não havia linguagem, consequentemente não havia história, e consequentemente não poderia se denominar aquilo de humanidade. Não, mas para aí, aí foi longe demais. Não, foi longe demais. Os pascoenses foi uma sociedade, tinha uma humanidade lá que não conseguiu mudar os seus conceitos. Sim. Não tinha uma escrita. Mas tinha uma linguagem. Tinha uma linguagem, mas não escrita. Os Guarani estão aí há 6 mil anos, não tinha escrita. Mas tem uma linguagem, entende? Então, a sociedade arcaica não significa que ela não tenha uma humanidade. Né? Tá certo? Ela apenas não teve uma evolução do espírito que pudesse produzir lá escritas. Quem que chama? Eu estava lembrando no Maturana, quando ele fala do noções de linguagem, ele coloca assim que a linguagem ela formou uma dimensão relacional, né? Por uma emergência, não sei. E quando além dessa linguagem arcaica que um dia se tornou escrita, foi como se fosse mais uma dimensão. Você conseguir fazer com que a ideia seja atemporal, por exemplo. Você deixou o seu conhecimento ao longo do tempo. Que só com a linguagem você não conseguia ter esse registro. Claro. Qual o nome do fator? Eu tô. Não, eu não entendi o fator. O fator que você citou. Quando a linguagem se tornou escrita. A escrita é com mais uma dimensão da linguagem. Porque a linguagem já havia. Eu estou dando um exemplo aqui nosso, dos Guarani. Sim, daí o exemplo dela acho que casa com aquela ideia do tempo que falou. Ok. Eu só estou. Eu faço assim alguns toques, porque
porque é uma oportunidade de eu tentar dizer para vocês da necessidade de rigor, tá certo? Quando tu usa a palavra atemporal, ela está muito associada à ideia do eterno. E a eternidade e o atemporal é uma dimensão quântica, é uma dimensão no interior do átomo, onde não tem futuro e nem presente. Bom, mas é entre aspas não tem futuro e não presente. É que é tão largo o futuro e o presente, são 14,5 bilhões de anos. Então, como o átomo tem 14,5 bilhões de anos, ué, o cara é eterno, bicho. Ele está lá esse tempo todo. E ele está aqui dentro de mim. Eu tenho 14,5 bilhões de anos. Não sei se vocês, mas eu tenho. Sabe? A gente chega mais cedo, né? Se eu então tem lá também. Tem gente que é muito. Ah? Se eu também tenho. É evidente que não tem. Tu tem, cara. Eu também. Não, tu não sabia disso. Não tinha consciência disso. Ok? Agora eu estou calculando a quantidade do peso molecular do carbono para saber qual é o teu peso em carbono. Para te mostrar aquilo que o Mohan fala, a tua dimensão cósmica, né? Então eu quero te dizer quanto peso você tem de carbono para você daí saber de onde veio o teu carbono. É. Claro. Então tu tem um pedaço do sol dentro de você. Bem, os carbonos que estão aí dentro vieram de lá, porque não tem outra fonte. Não tem outra fonte. Os outros minérios já foram, mas o carbono foi todo produzido no sol. O sol só produz hidrogênio, hélio e carbono. Então, toda a madeira que vem é solar. Toda. Gente, é pé. Toda. Vamos avançando. Nós estamos com o Samuel. Onde é que está? Bom, Samuel, só um minutinho. A questão do futuro, né? Mas aqui, Diego, puta, aqui, por exemplo, eu me lembro muito de você, né? Aqui, quando Quero ler essa parte. essa coisa dos motores. Vou começar pela terceira parte. Pode ser. A questão dos motores do desenvolvimento, essa coisa das relações internacionais, tu tem uma visão mais pragmática, eu acho. Então, pô, cara, né? Ele não fala a palavra colapsista, claro, sou eu que estou falando, o Mohan não trabalha assim explicitamente, mas ele vai falar isso, né? Os motores que estão jogando a humanidade para cantos obscuros, né? Que fica difícil a gente recuperar. E eu queria apenas dar um destaque aqui, vocês sublinham aí, o papel dos desviantes. O que são os desviantes? Inovação. Quem? Inovação. Quem são os desviantes? Quem são os desviantes? Nossa. Os haitianos não sacaram. Quem são os desviantes? Quais? Quem são os desviantes? Hã? Quem são os desviantes? Você, Jucal, você. Não, você. Os desviantes, vocês atentam e vão estudar, se vocês puderem pegar essa partezinha e xerosar, né? Porque é fundamental para você se ver. Você tem que tomar cuidado para não ser excluído, para não ser enclausurado, entende? Para você não ser marginalizado. Entendeu? Mas desviante, em que sentido ele fala, professor? É que os 4 motores estão indo para um lado e tu está querendo ir para outro. No sentido oposto. Não necessariamente o oposto. Você está querendo desviar a trajetória. Né? Novas vias. Pela educação, entende? E desvia assim para todos os lados, né? Tanto para os ruins como para os bons. Claro, desviante é desviante. Agora você tem que se posicionar, você tem que se enxergar como desviante.
A Maria fez umas perguntas aí nos outros encontros, Maria. Então, há tempo eu já trabalhei isso, já resolvi isso na minha vida, né? Que tu não é ET, só é desviante. Eu fui, né? Desviante. Então, Mas é que nem eu vi hoje escrito no Facebook, lembrei disso agora. Alguma coisa sobre o desviante, mas não é, estava escrito